Boa tarde, caríssimo telespectador. Como os senhores e as senhoras estão percebendo, nem eu sou o Eduardo Filete, nem o Dr. Clemente é o Eduardo Filete. O Eduardo Filete está num compromisso profissional, um congresso para onde ele teve que ir. Então nós estamos aqui para tocar o programa, pedindo desculpas por antecipação, porque nós não somos do ramo, nós somos comentaristas e não apresentadores. De qualquer maneira, os temas são os mesmos que seriam com a presença dele, e nós, em respeito ao telespectador, estamos aqui para levar o programa ao ar com atualização dos temas. Dr. Clemente, velho companheiro e amigo de todas as segundas, mais uma vez é uma honra para mim estar aqui, principalmente nesta condição de improviso como apresentador, e começo dando a palavra ao meu querido amigo Dr. Clemente para que ele saúde os telespectadores e fale do primeiro tema, que é a greve municipal dos funcionários aqui em Santos. Bom, em primeiro lugar, realmente mandar um abraço para o Filete, né, a toda a equipe aqui, saudar os nossos telespectadores que nos brindam toda segunda-feira com a sua audiência. E como o Cassione bem diz, a gente achou melhor dar continuidade a temas atualizados, né, para não ficar naquela reprise que de fato não acrescentaria nada ao momento atual, né? E como a gente tem sido companheiros de todas as jornadas, mas especialmente estamos juntos aqui nas segundas-feiras, a gente acabou achando que era melhor fazer esse bate-bola aqui, apesar de a gente não ser realmente apresentador, e tentar atualizar, ou considerar, ou discutir esses temas que são relevantes para a nossa região. E com relação à greve dos funcionários, por exemplo, parece que tem um prazo possível para terminar no dia 19, mas realmente a gente fica muito chateado com isso, ou de certa forma até sendo, vamos dizer assim, parceiros desses grevistas, porque a gente sabe que a situação realmente é complicada. E economicamente falando, fica evidente que, apesar da gente saber das dificuldades de todo o país, das prefeituras, dos estados, de certa forma, sempre está relacionado à gestão, né? E eu acho que esse tem sido um grande problema para todos os gestores públicos, e eu realmente, de certa forma, ainda não conformo com essas situações, porque o grande problema, Cassione, é que muitas vezes o gestor público ele conta com receitas que podem vir, mas não são aquelas receitas, vamos dizer assim, que tem necessariamente que vir, ou que, de certa forma, não seriam impedidas de vir. E aí nós temos dois grandes problemas. Primeiro, que pela economia ruim, a receita não viria de qualquer forma. Segundo, a inadimplência aumenta por conta da própria dificuldade de todos, né? A gente tem lido aí, e é muito fácil entender, que muitas pessoas foram desempregadas. Nós já estamos com 13,5 milhões de brasileiros desempregados, e isso tem uma repercussão no pagamento de contas de uma forma em geral, em cartão de crédito, em inadimplência com empresas, e não deixaria de ser também com o imposto de renda, que tem vários, inclusive empresários, e também as pessoas, né, com o imposto territorial rural ou urbano. A gente sabe muito bem que isso acontece com uma certa frequência, especialmente nas cidades mais pobres, e em Santos eu diria até que é um número menor. Mas, de qualquer forma, quem é trabalhador, seja na empresa pública ou na privada, ele precisa ter um reajuste, né? E na privada, na iniciativa privada, ele acaba tendo um reajuste mesmo, pelo menos pelo índice inflacionário, né? E eu acredito que essa reivindicação dessas pessoas seja para que isso aconteça. E nós comentamos aqui também, e a gente tem que saudar esse anúncio, por exemplo, que é o caso de Praia Grande,
que embora o reajuste não aconteça na mesma época, mas que já foi anunciado pelo Alberto Mourão, que ele vai dar um reajuste pelo menos, no mínimo, igual ao índice inflacionário, o INPC. Né? Então a gente entende, de qualquer forma, a gente preferia que não houvesse a greve, mas ao mesmo tempo a gente entende funcionalismo e também, de certa forma, apela para as autoridades que revejam suas posturas, porque realmente a greve fica alongada, as pessoas são prejudicadas no atendimento e acaba não combinando em nada porque não existe uma negociação ou não existe uma compreensão pelo gestor público. Você tem toda a razão, e eu começo pelo tópico que você inseriu aí na conversa, que é o desemprego no Brasil chegou ao recorde de todos os tempos. É o maior desemprego, o maior índice de desemprego em toda a história do Brasil. Na proporção dos seus habitantes, a porcentagem é a maior de toda a história. O que é grave, porque além da repercussão que você acabou apontando, que é a inadimplência, que é a insolvência, que é a diminuição do giro de capital, do dinheiro, e como consequência a queda da produção, a queda do consumo, nós temos um outro problema, que é a consequência da marginalização social de muitos daqueles que, perdendo o emprego, ou não tendo acesso a emprego, acabam desviando de rumo muitas vezes. Há uma parcela indiscutível, isso é no mundo inteiro, daqueles que desempregados acabam exercendo uma atividade ilícita para colocar comida dentro da casa para alimentar os filhos. Alguém dirá, mas isso é desculpa, se todo mundo que fosse desempregado fosse virar delinquente. Não é questão de virar delinquente. É uma questão de você ficar no dilema. Ou eu ponho recursos básicos para a minha família, para poder sustentar e prover a minha família, ou eu faço o quê? Porque não há saída. A falta de acesso ao emprego e o desemprego, a perda do emprego, devem ser profundamente dolorosos. Eu, por exemplo, na minha vida, nunca passei por isso. Sou um profissional liberal, como você é, a gente a vida inteira teve a atividade que tem. Mas na hora de demitir, e muitas vezes a gente chegou ao ponto de ter que fazer isso, várias vezes eu fiz o sacrifício de aguentar o tranco para não demitir. Porque você pegar um funcionário seu, principalmente quando não é uma empresa, no meu caso é restrito, você ter que colocar esse empregado na rua, é doloroso, profundamente doloroso, principalmente quando você tem vínculo. Você tem uma intimidade com essas pessoas que trabalham com você. E eu fico imaginando no dia seguinte, quando eu dissesse, olha, não dá mais, tem que sair. Como é o dia seguinte dessa pessoa que saiu? É terrível. Só de imaginar é terrível, como dizia o padre Vieira. Agora, esta greve aqui em Santos, a prefeitura pode dizer o que quiser. Eu digo prefeitura, não digo prefeito, porque eu não sei quem é o prefeito de Santos. É difícil saber hoje quem é o prefeito. Eu fiz uma crítica com relação ao abandono do centro histórico. Eu tenho 141 mil seguidores na minha fanpage, no Facebook. 141 mil. Foi o recorde de comentários e compartilhamentos que eu tive até hoje, desde que a fanpage está no ar. Unanimidade, as pessoas dizendo, tá certo, tem razão, não é só o centro que está abandonado, a cidade inteira está abandonada. E o que as pessoas dizem é, cadê o prefeito? Porque o que se comenta é de que quem gere a prefeitura hoje nem sempre é o prefeito. Nem sempre é o prefeito. Dizem que quem manda na prefeitura é o senhor Rogério. Outros dizem que é o senhor Fábio. Outros dizem que é o senhor Rivaldo. Quer dizer, ninguém sabe direito quem é que está mandando, porque parece que o prefeito está um pouco desanimado.
Por outro lado, esta greve poderia ser resolvida assim, dando-se o mínimo, que eu tenho certeza que os funcionários estariam dispostos a atender, mas parece que virou questão pessoal. Parece que o prefeito ficou milindrado porque o chamaram de Pinóquio. Então virou uma questão pessoal. E agora não tem conversa, não tem discurso. Então os professores que continuem ganhando mal, as escolas que continuem do jeito que estão, os funcionários que continuem pagando do seu bolso despesas que não são deles, funcionários, para poder fazer o seu serviço público, não é? Então a gente tem que dizer as coisas como são. O que está certo, o que não está certo, não está certo. Caiu no colo da prefeitura, por exemplo, o IPTU, que a Codesp vai ter que pagar para o município. E é muito dinheiro. Contando, não é? Com o ovo no ventre da galinha, já era o caso de poder imaginar que esse dinheiro para alguma coisa vai servir. Do mesmo jeito que a gente não entende o empenho que a prefeitura fez, com unhas e dentes, para entrar com um recurso junto com a Piracicabana para aumentar a tarifa, que a juíza tinha dado de graça para a prefeitura, uma decisão que não podia passar de R$ 13,45 o preço da tarifa. Ah, mas tem o contrato com a Piracicabana. A prefeitura tinha desculpa, ou no mínimo pretexto, para não pagar o que estava no contrato e jogar até a população contra a Piracicabana, para dizer o seguinte: o serviço não melhorou e a juíza está mandando eu pagar cobrar R$ 13,45 de passagem e não R$ 13,85. Não, a prefeitura entrou com um recurso para pagar R$ 13,85. Então estas coisas têm que ser ditas. A gente precisa desnudar o rei, porque quando o rei está nu, você tem condição de saber qual é a situação real das coisas. Se merece elogio, a gente vai fazer. Se merece crítica, a gente vai fazer. Porque a gente não tem rabo preso com ninguém, de poder nenhum, de lugar nenhum. E quero lamentar, finalmente, a postura de alguns vereadores que acabaram de ser eleitos há pouco tempo e que tinham uma posição e viraram a casaca e votaram a favor da prefeitura, do prefeito, do executivo. Estão lá para quê? Para bater palmas e homologar o que o executivo pede? E o compromisso com seus eleitores que os colocaram lá? Então é lamentável tudo isso acontece numa cidade como esta, não é? Cujo abandono está proclamado e declarado nos quase 1000 compartilhamentos, nos quase 1000 comentários que vieram só na minha fanpage. Então, espero que a prefeitura, de um dia para o outro, depois de um bom sono, de quem decide, seja quem seja, resolva o problema da greve municipal. Porque quem está sofrendo com isso é a população. E é para a população que todo mundo foi eleito. Pela população e para trabalhar pela população. Está claro isso, não? Ou alguém ainda não percebeu isso? Que o voto do povo é para que a gente faça em benefício do povo e não em benefício de certos interesses que alguns vereadores acabam tendo, ganhando um ovo de Páscoa, por exemplo, de presente, mudam de voto. A Páscoa está aí, um ovo de Páscoa, nossa boca, chocolatinho, pronto. Desculpe, Clemente, mas eu estava entalado com isso. De certa forma, no fundo, a gente quer só conscientizar a população, né? E você falou muito bem. Eu, por exemplo, mesmo na crise do ano passado, eu não demiti pessoas. Pois é. Porque, no fundo, realmente dói muito. E nós sabemos também que mais de 2,5 milhões de pessoas perderam o plano de saúde. Sim, ainda por cima. Mais de 2 milhões. Veja o que é isso, hein? Na verdade, é grandioso o número. Aí você coloca... para quem perdeu o plano de saúde é porque está numa dificuldade muito grande, né? Então, a gente tem que levar isso em conta. Você fala assim, não, mas algumas pessoas... Não, eu não demiti ninguém.
As pessoas que saíram porque não estavam, vamos dizer, sendo prioritárias para a empresa por algum abuso, por alguma coisa que ocorreu ali. Mas a gente manteve o mesmo quadro, aquela saiu, entrou uma outra no local. E o mesmo padrão de qualidade. E procura, a gente não é perfeito, tem problemas, mas a gente sabe também da dor desses funcionários. E por isso que eu compartilho realmente com esse pessoal que está sofrendo aí por essa situação e que foi bem explicitado aqui pelo Cassione. Bem, nós temos um segundo assunto que talvez pareça de menor importância, mas o que está em torno disso, a gente pode estender o comentário. A notícia é de que as mini rotatórias, naqueles cruzamentos, diminuem os acidentes na cidade em 65%. Eu acho que as mini rotatórias diminuem os acidentes. Claro, evidente. A única coisa que precisa explicar para quem entra na rotatória, quem tem preferência. Porque a rotatória está ali para evitar que os dois cruzem de uma vez na esquina de cá e na esquina de lá. Mas alguém explicou quem é que tem preferência na rotatória? A CET explicou? A prefeitura explicou? Houve uma orientação? Por que eu estou dizendo isso? Porque dependendo da cidade, a rotatória recebe uma regulamentação, o trânsito na rotatória recebe uma regulamentação diferente da outra. Você vai no exterior, em algumas cidades tem preferência na rotatória quem vem à direita, na outra cidade quem vem à esquerda. E aqui em Santos não é nem quem vem à direita, nem quem vem à esquerda. A preferência aqui é quem chegar primeiro na rotatória. Isso foi dito lá atrás pelo Fifi, que era o presidente da CET, e ele deu essa explicação. Então é preciso que as pessoas saibam que quem chega primeiro, quer dizer, quem está mais próximo da rotatória, entra, e quem está mais longe, evidentemente, como consequência, diminui ou para. O grande problema é que com esta regra em vigor, vai acontecer o seguinte: quem estiver chegando perto da esquina vai acelerar ao máximo para chegar primeiro na rotatória. E se os dois acelerarem, acaba dando a colisão. Não é? Agora, não é só a rotatória, Clemente, por isso que eu falei... Mas você sabe que você falou um negócio interessante, porque aconteceu comigo. Eu estou num fim de semana indo para a casa da minha mãe e, de repente, está numa rotatória dessa daí. A gente aprendeu lá bem mais distante, antes das setinhas dos carros. Flechinha, setinha. Depois apareceu. Antes do braço para fora. Antes da setinha tinha o braço para fora. Né? Você vai virar. Para que lado você vai virar? Você vai virar para lá? Eu fazia isso por cima do carro. Isso. Certo? Para virar à direita. Isso. E para virar à esquerda, eu punha o braço para fora. Isso. Nessa época, o Código de Trânsito dizia o seguinte, que tem preferência num cruzamento aquele que estiver com a direita livre. Né? A direita livre. Se você estiver com a direita livre, você passa. Então, eu acho que só como as coisas mudaram ao longo do tempo, talvez o FIFI aí, a CET deveria usar isso aí, que é antigo do Código de Trânsito, mas numa rotatória teria preferência aquele que tiver a direita livre. Fica fácil, porque o carro, e o cara bateu em mim. Bateu? Bateu. Ele vinha, eu estou na preferência, não era preferencial, mas ele saiu da Pedro Lessa e veio que nem maluco, chovendo. Eu ainda tentei brecar, mas não consegui. O cara estava a toda. Ou seja, e ele não tinha direita livre. A direita livre era minha. Né? Ou então tem que estipular. No caso de cruzamento de carros quase que simultâneo, tem preferência aquele que estiver à direita. À direita. Eu acho que dessa forma você evita. Ele acabou batendo em mim. Para ver como eu estava com uma caminhonete, uma Ranger, ela é muito grande. Basicamente só caiu o para-choque. Mas o carro dele deu perda total. Você veja só. Então um risco grande, o carro rodou, ele ficou feliz porque perda total era um carro velho que não tinha
Saiu ganhando. Né? Ele ainda saiu ganhando. Mas pensando no risco que isso envolve, realmente eu acho que você tem razão. Ela é muito boa porque reduz a velocidade, porém há que se determinar quem tem a preferência naquele ponto. Isso tem que ser orientado. Mas agora eu queria dizer que não é só a rotatória que faz diminuir e fez diminuir os acidentes em 65%. O que faz diminuir o acidente em 65% é que o trânsito de Santos não anda. E eu costumo dizer que o carro parado ou o carro andando a 10 km por hora, só vai haver acidente se o sujeito tiver um mal súbito no volante. E ele vai bater a 10 km por hora, a 20 km por hora. Como regra. Porque o trânsito de Santos não anda. Se você tem uma rua que dá para passar 2 veículos, sempre o vício da maioria dos motoristas é andar no meio da rua. Não dá espaço para você ultrapassar. Ou à esquerda. Ou vai à esquerda. Então, e vai a 10, 12, 15 por hora. Então é evidente que esse trânsito é um trânsito que não é mortal, não é letal. Os carros parados em fila dupla, os caminhões que estão descarregando mercadoria, também fazem com que o trânsito se afunile. Os cones, as obras, não é? Os desvios, as interrupções que são feitas principalmente com essas obras do VLT e outras tantas. Os buracos da cidade, as ondulações, o sujeito anda devagar hoje também por isso. Porque se ele andar um pouco mais depressa, o carro chacoalha tanto que o indivíduo, com aquelas ondulações, com aquela pavimentação que nós temos, bate com a cabeça no teto. Então, tudo isto faz com que o trânsito... E os semáforos? E os semáforos? Tem semáforo que demora 1 minuto e meio para abrir. 1 minuto e meio, quando na verdade, quanto menos tempo você tiver de semáforo, abre e fecha, não neurotiza ninguém que está esperando. Porque o camarada que está esperando 1 minuto e meio, quando abre o semáforo, ele quer passar por cima do que tiver na frente, porque ele esperou muito tempo. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, esses semáforos demorados. Semáforos são alternativos com uma certa rapidez. Sem contar a falta de sincronismo do semáforo. Total, você saiu daqui... Deu o verde depois de 1 minuto, você esperando, anda 50 metros, tem um segundo semáforo que dá o vermelho na hora que você chega. Na Ana Costa, no meio da Ana Costa, se você olhar, começa a ficar verde lá na frente, para depois ficar para você. Claro. Aí quando você chega lá, está vermelho. Teria que ser o contrário. É a onda vermelha. Teria que estar verde para você e ficando verde na medida que você caminhasse. Quer dizer, e os pedestres também que se queixam quando você invade a faixa, e ninguém tem que invadir, porque em qualquer lugar do mundo, faixa de pedestres é prioridade. Só que está acontecendo o seguinte, o pedestre vai atravessar e eu vou virar. Aí eu paro para o pedestre atravessar. O carro que vem atrás de mim, na melhor das hipóteses, põe a mão na buzina com tudo, porque eu parei para o pedestre atravessar. Na melhor das hipóteses, quando ele não faz elogios, evidente a mim, de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Então, a falta de conscientização é de todo mundo. Pedestre atravessa fora da faixa, pedestre atravessa com um sinalzinho vermelho para ele dá uma corridinha e passa. Ele pode fazer isso. Se você avançar na faixa, você é um criminoso, é um assassino. Mas o pior é isso, o camarada que está atrás de você, ele não respeita o respeito que você tem pela faixa. Ou buzina ou te xinga. Então a orientação no trânsito era fundamental. Como é fundamental que as emissoras de TV, que têm muita audiência, abrissem 2 minutos por dia. Você pega o Jornal Nacional, não é? Tem 45 minutos de programa. Devia ser obrigatório. 2 minutos por dia, agora uma informação útil. E você dá uma informação útil para a pessoa que está assistindo, são milhões no Brasil inteiro, de ordem médica, uma informação de ordem jurídica, uma informação de ordem de convivência, uma informação de trânsito, num programa daquela audiência em que você só vê tragédia, que vai desde a esquina onde se matou, se chacinou, até a Síria, onde se mata e se chacina,
Você abre o intervalinho de 2 minutos, em 45 minutos, ninguém vai ficar pobre, nenhuma emissora de televisão vai quebrar por causa disso, e traz uma notícia de utilidade pública, traz uma informação de utilidade pública, quando todo mundo está vendo o programa. Eu acho que isso era fundamental, em vez de ficar todo mundo apenas assistindo às mazelas do mundo e às tragédias que ficam desabando em cima de todos nós, principalmente em cima daqueles que são os protagonistas dessas tragédias. Ô, Cassione, uma coisa interessante, e isso você vê com uma certa frequência, você citou isso, mas eu também gostaria de enfatizar mesmo, porque quando vê aquela propaganda, né, para o respeito ao pedestre, também o pedestre tem que ter uma consciência importante, que é como tem nos países desenvolvidos, né? Pode ser qualquer país desenvolvido, você vai para os Estados Unidos, por exemplo, todo mundo só atravessa na faixa. E quando o farol fica verde para ele, claro, né? Se não, está escrito don't walk, você não vai andar e acabou, fica paradinho. Aqui o que acontece? Você está numa avenida na costa, eu já vi isso várias vezes. O cara está no meio, não é nem na faixa, ele está no meio da rua, pondo a mãozinha para o carro parar. Só que tem 30 carros, quer dizer, então para beneficiar essa pessoa, 30 foram prejudicados, né? E se você para, o outro vem e engaveta atrás de você. Engaveta tudo, aí fica o trânsito não anda. Então, assim, é preciso que as pessoas tenham consciência também que tem que ser na faixa sim, e se tem semáforo, ela espera o semáforo virar. O motorista não é obrigado a atendê-la, prejudicando toda a centena de carros que estão atrás dele. Evidente, né? Você tem toda a razão. Por isso que eu digo que a falta de orientação é absoluta. Qual é a preocupação? A preocupação é pôr radar, a preocupação é multar. Você vê agora aqui na esquina da emissora, ali na Princesa Isabel, Joaquim Távora, ali agora. Colocaram um feixe de radares. Por quê? Evidentemente que não é por causa de velocidade, é para pegar quem vindo em frente à Beneficência Portuguesa vira na ponte na Joaquim Távora, à esquerda. Veja o aparato que está ali, quanto custa aquilo, aparelhar a cidade inteira com radares, quando na verdade é uma cidade cujo trânsito não anda. Porque quando você tem que ter um maluco no trânsito, o maluco vai fazer a loucura dele. Como ontem. Um automóvel na Epitácio Pessoa, em alta velocidade, não é? Matou um rapaz que vinha com o pai, vinham da praia, trazendo aquelas coisas de barraca de praia e tal. Ele vinha pela Alexandre Martins, entrou na Epitácio Pessoa, em frente ao Praia Mar por ali, em altíssima velocidade, já vinha da praia em alta velocidade, segundo as testemunhas. Ele pura e simplesmente pegou o rapaz foi socorrido, mas teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu. Então, quando o louco no trânsito ele está exercendo a sua loucura, você pode pôr radar, não pôr radar, você pode pôr CT, não pôr CT. Agora, antes de tudo, orientar. Porque uma comunidade, ela não é feita para ser punida o tempo todo. Como é que a gente pune? Uma cidade em que o trânsito não anda, você põe radar em todo lugar para quê? Para pegar alguém que esteja virando numa infração, que é infração, evidente. Você põe o radar para pegar de noite, quando não tem movimento nenhum, o sujeito que passa num sinal vermelho, numa esquina em que ele tem medo de ser assaltado, isso a 1h da manhã, quando não vem carro de um lado nem do outro. Isso é muito comum acontecer. Mas é a arrecadação. Agora, quanto custam esses equipamentos? Não é? Vai ver aqui, quem passar em frente à Beneficência Portuguesa, chegar na esquina do Joaquim Távora, tem um buquê de radares. Colocaram da noite para o dia aquilo ali, para isso tem eficiência a prefeitura, evidentemente. Nós temos um break aí. Um break para fazer e quem manda é a produção. E a produção manda, a gente está aqui para obedecer. Até já. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.
Nós estamos de volta e já recebemos aqui várias mensagens de telespectadores, agradecemos por essa participação. Vou ler a primeira, é do Luiz Leite Clemente, do José Menino em Santos. Nem de propósito, a mensagem dele diz: qual é a opinião de vocês sobre as instalações de mais radares na cidade de Santos e o que acham das atitudes dos motoristas de passarem no meio dos carros? Dos motoristas, provavelmente seja motociclistas. Motociclista. Bom, a gente já comentou isso, eu vou repetir a minha posição. Eu acho que tem que educar no trânsito, né? Tem que ter educação. Os órgãos públicos, o Cassiano já chamou atenção sobre isso, tem que ter educação, não pode ser arrecadação. Troca, evidentemente que eu acho que em alguns pontos tem que ter radar sim, nas grandes avenidas, grandes cruzamentos, onde há um risco maior, mas não pode ser todo lugar, especialmente atrás de árvore, atrás de alguma coisa, tipo pegadinha mesmo para arrecadação. Nós sabemos que a CET trabalha no vermelho, né? Não sei se porque tem muita gente, não sei se por problema administrativo, mas o fato é que ela está vermelha. E como a prefeitura tem que cobrir esse rombo, ela acaba visando o aspecto arrecadatório da multa, que não poderia acontecer. Então, eu sou contra a colocação de radares de forma indiscriminada, para pegadinha, porque isso não vai resolver. As pessoas vão continuar indisciplinadas, porque ninguém está ensinando como é que tem que ser feito, da mesma forma que nós falamos em relação ao pedestre. Não justifica. Nós citamos aqui no intervalo, conversamos no paralelo aqui, eu e o Cassione, a respeito de cidades, né? Cidades do interior, tipo Jundiaí, por exemplo, onde não tem pegadinha. Até tem radar, não são muitos, mas existe radar nos pontos principais, mas a velocidade é única, sempre 70. Sempre. O número de acidentes é mínimo, ou seja, funciona bem porque o fluxo de carros vai sempre, não para, praticamente não para, então o fluxo é bom, você tem menos acidentes do que tem em Santos, por exemplo, e no entanto funciona, o trânsito flui, coisa que hoje nós não conseguimos em Santos. Santos é a cidade que tem maior número de semáforos per capita, pela população, pelo número de população. E cada vez que alguém reclama, o cara vai lá e põe mais um. Tem lugar que tem radar, você pega na Ana Costa ou em outra avenida aí, que tem a cada esquina, né? Então, realmente, o trânsito não vai fluir de forma alguma. E agora se coloca radar. A gente pega na Ana Costa, tem um pertinho do outro aí, aqui em direção ao Gonzaga, especialmente à direita, em que vai em sentido praia, tá? Um já tem outro em seguida, o cara nem lembrou daquele, já tem um outro em seguida. Isto é, tem um assaltante em cada esquina. A verdade é essa, a gente tem medo dos assaltantes que agem na rua, mas o radar, na verdade, é colocado, na maioria das vezes, não é para segurar, dar segurança ao trânsito e à vida das pessoas, não. Como regra é isso mesmo, é para assaltar o sujeito, né, de alguma maneira. Então você é pego aqui, pego ali, e com baixa velocidade demais, porque não tem necessidade, como fizeram em São Paulo, 50 km por hora. O trânsito vai se arrastando a 50 km por hora. Isso não existe em nenhuma cidade civilizada do mundo. Você não tem isso em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. Por que tem no Brasil? Porque no Brasil não é feita a política de trânsito para haver circulação, para haver movimento. O que é trânsito? Trânsito do latim significa passar. Trânsito parado, engarrafado, congestionado não é trânsito, é inércia. Aqui tinha que ter a Companhia de Engenharia da Inércia, em vez de ser ET, Companhia de Engenharia de Trânsito, tinha que ser Companhia de Engenharia de Inércia, SEI, porque não se anda e não se orienta, e os agentes não são orientados para orientar, são treinados apenas para não ter cãibra nas mãos, na hora de preencher os talões. Não é? Você vê, você falou de países desenvolvidos. Não tem mesmo. Não tem radar em cidade, não tem radar nem em estrada. Você pega a Itália mesmo, a maior parte das estradas. A gente não vê, como aqui você vê polícia rodoviária, né? Você anda
quilômetros e quilômetros e muito excepcionalmente você vê alguém. Né? Porque as pessoas estão educadas, elas cumprem aquilo. Né? E os poucos que desrespeitam são punidos de forma severa. Mas também não adianta pegar a velocidade, põe 70, 60, 50, 40. Quer dizer, aquela modificação de velocidade que realmente a pessoa fica perdida. Aqui na entrada mesmo, na Martins Fontes, teve uma época que tinha um radar, uma placa de 40 e uma de 50, uma colada na outra. Qual que é o certo? É o 40 ou é o 50? Aí vem o turista para cá, o que eu vou fazer? É o 40, é 50? E bem no início da entrada é 60, né? Exatamente, exatamente. Mesma coisa a Ecovias. Você está andando 120 km por hora, veículos leves. De repente vem uma placa, sem nenhuma explicação, 110. Mais adiante volta a 120. Você anda mais um pouco, 100. Então, essa oscilação de 110, 100, 120, é para pegar o sujeito. Porque ele está no 120, viu a placa de 120, está andando. Você não tem condição de ficar o tempo todo mentalizando essas placas que oscilam de 120 para 110, de 110 para 100. Muita gente está ainda atenta, mas há pessoas que de uma 10 por hora para cá, 10 para lá, é onde vem a multa, é onde te pegam. Não é? Aí você está chegando em São Paulo, cai abruptamente de 120 para 70 km por hora. De 120 para 70. Isto é, uma redução absurda de quase 50% da velocidade, com a mesma configuração rodoviária. Isso é, 4 faixas, guardrail, acostamento, tudo igualzinho, não mudou nada. A configuração da estrada é a mesma. Só porque você sai do perímetro onde é jurisdição da Ecovias e entra na jurisdição antes de chegar em São Paulo, bem antes de chegar no trânsito de São Paulo. Antes de você chegar na Avenida Bandeirantes. No viaduto ali, né? Aquele viaduto, até Decidona é 120. Isso, depois 70. Aí chega no viaduto 70. 70. Todo mundo cai, não é? Porque você está pensando o tempo todo, claro, que você está dirigindo um automóvel, mas você não pode ficar o tempo todo vendo as placas. Não, e a distração, né? Você já está acostumado. A distração. Claro. Eu outro dia, eu não sei se fui multado ainda, porque isso foi a semana passada. Eu estou acostumado e sei que ali é 70. E eu não costumo desobedecer. Eu sigo direitinho. Mas alguém me perguntou no carro alguma coisa, muito próximo de chegar ali. E aí eu me desliguei. Eu fui dar a resposta. Quando eu vi, eu não sei se eu passei a 72, se eu passei a 75, se tem intolerância ou não. Então tem esses problemas que são graves. Né? Uma conversinha paralela, um filho que chamou, alguém que falou. Claro. Aí vai dizer, bom, mas quem está dirigindo o automóvel tem que ficar atento. Tá certo. Quem não fica desatento, atire a primeira pedra, a segunda, a terceira, quantas pedras precisar. Agora, a Ecovia está atenta. Ela sabe. A prefeitura está atenta na arrecadação, isso eles estão. Agora, você chega no pedágio, isso também não existe em lugar nenhum do mundo, você chega no pedágio, você tem cerca de 50, 60 pessoas nos boxes do pedágio, nas cabines, do lado das cabines, fazendo comércio de tudo que você puder imaginar. E está ali, no meio da pista. E você vai chegando e o camarada não sai da frente. Isto é, você tem que parar antes de entrar no pedágio para não atropelar os vendedores que estão obstruindo o caminho. Pois bem, nem a Polícia Rodoviária nem a Ecovias tomam conhecimento disso. Outro dia eu parei, fui conversar com... Aliás, me atendeu muito gentilmente, com um cabo da Polícia Rodoviária. Perguntei por que aquele pessoal fica lá. Ele falou assim, porque a gente tira e eles voltam. Quem tem que cuidar disso, o policial rodoviário falou, é a Ecovias. Ela tem que fazer, do mesmo jeito que fizeram aqui, uma cerca que em torno do pedágio, numa boa distância, para que essas pessoas não possam vir. Porque se elas vierem pelo acostamento, é mais fácil de você impedir do que elas virem das laterais. Não é? Isso o policial rodoviário falou.
E eu disse, e já foi dito isso à Ecovia, já mandamos ofício explicando isso, tudo, mas a Ecovias não atende. Agradecer ao José Carlos Silvares, que nos manda aqui elogios. Um abraço ao grande jornalista, um dos grandes jornalistas que essa cidade teve, José Carlos Silvares. O Léo da Praia Grande faz a seguinte pergunta, Clemente. Será que a promotoria pública que foi criada para defender a população não deveria pedir auditoria nos contratos firmados entre Prefeitura e Piracicabana, que é a empresa de ônibus, e também empresas que realizam obras e coleta de lixo na cidade? Bom, eu não sei se tem essa auditoria, né? Na verdade, teoricamente, tudo deveria ter mesmo, né? Teoricamente deveria ter. Você está mexendo com dinheiro público, com o setor público, eu acho que isso aí, assim como nas empresas, né? A gente está falando isso porque uma empresa tem auditoria. A gente tem auditoria, por exemplo, na Multimagem, né? Tem auditoria. Tem uma auditoria interna e tem uma auditoria externa. A gente trabalha com as duas coisas, porque também a gente corre o risco, não é porque você está numa empresa privada que você não tem riscos. Você mexe com dinheiro, você mexe com caixa, você mexe com guias e tal, né? Então, evidentemente que você tem que fazer uma auditoria. A gente faz isso, uma auditoria interna, que é uma peneira mais superficial, e uma auditoria externa, que é realmente para te mostrar se você está no caminho ou não. E eu estou falando do setor público, que o dinheiro é meu, né? Claro. Eu acho que todos os contratos públicos deveriam não passar para o Tribunal de Contas, só pelo Tribunal de Contas, que a gente já sabe que é tudo feito com indicação política. Eu acho que todos os contratos públicos tinham que passar. Auditoria externa, né? Por uma auditoria do Ministério Público e com uma parte, um conselho de cidadãos da cidade que deveriam ser ou escolhidos, como existe o Conselho Tutelar, por exemplo. Tá. Porque se você for depender da Câmara de Vereadores, que tem a função de fiscalizar o Executivo, você sabe que muitos deitam no berço embalado pelo Executivo e ficam ali durante 4 anos, né, legislando apenas aquilo que o Executivo quer e não fiscalizam coisa nenhuma, com exceção, evidentemente, de alguns vereadores que cumprem o seu dever, não é? E que têm, evidentemente, dignidade. Isso, a gente sabe como é que funcionam câmaras municipais por esses Brasis afora. Mas é evidente que ali dentro há sempre exceções. A maior prova disso foi o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Dos 8, 7 eram ladrões. Uma conselheira não era, uma mulher. Conselheira. E ela está lá, né, hoje, fazendo o seu trabalho e limpa. Eu não vi, tinha que ter tido uma passeata, um panelaço a favor dela ali em frente. Sabe, o reconhecimento para essas pessoas que são excepcionais. Então, quando a gente diz que tem exceção na política, tem exceção em todos os setores de atividade, tem mesmo, tá aí a prova. Contaminou todo mundo no tribunal, ninguém conseguiu contaminar essa conselheira. Não é? Então... E esse negócio do contrato, eu acho que é interessante realmente, porque às vezes as pessoas falam, mas eu não conheço tal, sobre o assunto. É exatamente por isso que precisa ter auditoria, né? E às vezes uma consultoria também, junto com a auditoria. Porque às vezes você não conhece determinado assunto, então passa lá, e aí, não conheço, não sei e tal. Porque não é só o aspecto financeiro, de quanto custou isso. Também é importante, claro. Mas essa obra vai ser realizada da maneira como está no papel? Porque às vezes não acontece isso. Claro. Pega o exemplo do asfalto mesmo. O asfalto é de boa qualidade? Vai durar quanto tempo? Está escrito aí, como o japonês fala, tem que durar no mínimo 10 a 12 anos? No mínimo. O deles dura mais que 20? O nosso dura 2, 3 anos? Então, não adianta ter um valor equivalente ao que acontece no setor privado, por exemplo, mas com qualidade dúbia. É preciso que tenha equivalência em relação àquilo que é feito
o que seria feito pela iniciativa privada, que realmente vai cobrar não apenas o valor que está no mercado, mas uma qualidade equivalente com aquilo que ele precisa. O Léo da Praia Grande faz uma pergunta. Gostaria de saber qual é o número total de secretários das secretarias em Santos, montante de gasto com esses cargos, e manda um abraço para nós. Eu confesso que de cabeça não sei quantas são as secretarias. Também não sei não. Também não sei. E o fato é que o problema não é o número de secretarias. Eu sempre defendi a tese que toda secretaria, todo o ministério que funcionasse com gente competente e que funcionasse com o estrito número de pessoas exigíveis para prestar o serviço, você pode ter até 100 ministérios, desde que cada um fizesse o seu papel. Você pega, por exemplo, hoje eu vi uma crítica ao ministro da Educação, ou da Cultura, agora estou na dúvida, Roberto Freire, de que ele teria colocado no cargo, como comissionados, todos os que ele colocou seriam gente do partido dele, que não tinham sido reeleitos, pessoas que foram derrotadas politicamente, etc, etc, etc. E ele deu a seguinte resposta: todos são altamente qualificados, todos estão preparados para exercer a função, não houve nenhum apadrinhamento. Muito bem. Veja, será que são todos qualificados mesmo? Porque você tem muita gente qualificada que não é aproveitada. E até o contrário, que é encostada. E tem muita gente que não é qualificada, mas que politicamente interessa, que é colocada nos cargos. Então o critério não é só você colocar o incompetente onde ele não devia estar. É você tirar ou não colocar o competente onde ele devia estar. Porque são duas coisas, aparentemente, uma é consequência da outra, mas o que se faz mais é colocar os despreparados e não, pelo menos, nem mesclar os despreparados com aqueles que carregam a pedra nos ombros, porque sempre tem os que trabalham bem e os outros que só ficam mamando nas tetas, a gente sabe disso. Tem muita gente competente que não é aproveitada e muita gente que não é competente que é aproveitada. Por razões, evidentemente, de interesses pessoais, políticos, etc., dos nomeadores de plantão. Eu concordo, sim. No Executivo, essas nomeações, na grande maioria das vezes, essas escolhas, na maioria das vezes, ela corresponde a interesses ou partidários ou do gestor, que pode ser um governador, pode ser o presidente, ou pode ser um prefeito, mas é muito comum que seja assim. E eu já ouvi falar, muitas vezes, eu não vou escolher um cara pela competência, eu vou escolher um cara que não me atrapalhe. Ou seja, sim. É aquele que eu posso dominar. Né? Ou então põe alguém que vai dizer o seguinte: você vai ser o meu secretário, porque sabe que essa pessoa não vai criar problemas e ela tem limite nas suas decisões. Eu acho um horror isso aí. Porque eu sei que você não aceitaria, eu também não aceitaria. Né? Se você tivesse um cargo de gestor, não quer dizer que você não deva consultar aquela pessoa que te indicou, que no caso poderia ser o prefeito mesmo, nós estamos falando da nossa cidade, mas que você tivesse autonomia dentro daquilo que foi decidido e não apenas fosse um boneco que vai ser manipulado o tempo todo e tem que fazer aquilo que é determinado. Não, isso não vai resolver. Como é que você vai gerenciar uma secretaria, por exemplo, se você não tem autonomia? Então, é importante que tenha preparo, sim, e que tenha autonomia. Porque muitas vezes nós enxergamos onde está o problema, nós apontamos esse problema, mas não há interesse em resolver. Né? E nós sabemos que isso está generalizado na nossa política, mas é uma pena, porque existem muitas pessoas competentes que poderiam fazer a diferença aí e não faz, porque não lhe é dada oportunidade. Não seria diferente
em qualquer lugar, mas especialmente na nossa cidade, isso nos incomoda muito. E me incomoda particularmente. Né? Eu não estou falando isso porque teria que ser o Cassione ser um secretário, ou o Clemente ser um secretário, mas pusesse alguém que tivesse um peso importante, né? Qualquer que fosse a secretaria, né? Assuntos jurídicos, então vamos pegar lá os advogados da região e vamos ver quem poderia nomear, por exemplo. Seria uma coisa interessante. Esse cara é competente, vai ter gente olhando e tal. Por que não fazer isso, por exemplo, na Secretaria de Saúde? Na engenharia? Pera lá. Quem que a Sociedade de Medicina Local gostaria de colocar? Um cara que vai atender aos interesses da cidade, da região, e ao mesmo tempo está sendo fiscalizado pelos outros médicos, pelos outros engenheiros, pelos outros advogados, pelos seus pares. Por que não? Eu acho que isso é importante e eu acredito que o chefe do executivo, qualquer que seja o nível, ele tem que atentar para isso. Não pela conveniência, mas pelo interesse da população. Você tem tanta razão que a gente dá um exemplo aqui, muitas vezes, que parece um exemplo banal, mas tem, na minha opinião, tem serventia. Quem é o técnico da seleção brasileira hoje? É o Tite. O Tite entrou, fez 9 jogos, venceu todos os jogos e classificou o Brasil, primeira seleção classificada para o Mundial pelo Tite. O que o Tite é? Primeiro, ele é um bom gestor de homens. Ele sabe tratar as pessoas que estão sob o comando dele, tirando delas o melhor que elas podem produzir. O mesmo jogador na mão de um outro técnico pode não render. O mesmo jogador na mão de outro técnico pode ficar no banco por erro de percepção do técnico. Então, o prefeito, o governador, o presidente da República, ele tem que ter, primeiro, a percepção de que, para ele governar bem, porque tem uns que não estão preocupados com isso, estão preocupados com outras coisas e nem se preocupam em governar bem. Já passaram o tempo que foi útil e que já lhe serviu, passou. Então, você pega o melhor que você puder para colocar em cada posição. Se você não sabe escolher a sua equipe, se você não sabe escalar o seu time, ou se você escala sabendo que são pessoas que não vão render, é evidente que você está fazendo algo em prejuízo da população que elegeu você. É o exemplo do técnico de futebol. O técnico de futebol não pode deixar no banco o craque e colocar para jogar o perna de pau. Não é? Vê se o técnico do Barcelona abre mão de ter o Messi, o Suárez e o Neymar na sua linha de ataque. Com certeza não. Claro que não. Então, o grande problema é que nós temos poucos tites gerindo as prefeituras do Brasil e tem muito prefeito sendo técnico de futebol, fazendo o time jogar mal, sem saber o que fazer com os seus jogadores. Nós chegamos ao final, conseguimos chegar sãos e salvos, né? Ao final, né, Clemente? Sem o Filete aqui para ser o nosso âncora, agradecendo mais uma vez a atenção e o carinho dos nossos telespectadores. E até a próxima, seja quando seja, se Deus quiser. Um abraço a você, muito obrigado pela companhia. Termina hoje você, eu comecei, você termina. Então, obrigado, Cassione, pela presença, a toda a equipe. Agradecer. Filete, estamos esperando você para a próxima segunda, né? Claro. Agradecer você, telespectador, pela sua audiência. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.